Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro quadro do Bate-Papo com a PMC. Esse quadro foi criado para trazer os principais insights de Corporate Real Estate. E hoje nós vamos trazer sobre os principais temas falando sobre expansão. E para isso nós trouxemos o Regis Souza, nosso CEO da PMC. Olá pessoal, tudo bom? Então Regis, conta para nós como que uma assessoria e o IVTL podem trazer um resultado e o sucesso para uma expansão de uma loja. Maravilha, Sam. É uma satisfação participar desse quadro contigo. Bem, a PMC há mais de uma década vem auxiliando o público do varejo para se expandir, né? Então, nesses mais de 10 anos, nós devemos ter feito mais de 500 aberturas de pontos. Quando eu falo abertura de pontos, é ajudar, principalmente na primeira parte do estudo de viabilidade técnica legal, para avaliar se o imóvel ele é permitido de ser utilizado por aquele uso pretendido, e se ele está de acordo com a legislação vigente, né? Então, ele é imprescindível, né? É interessante que tem uma dicotomia em relação a essa análise da parte de permits, porque nós somos encarados algumas vezes como a área chata, que inviabiliza alguns pontos que comercialmente são muito válidos para o cliente. No entanto, se eles prosseguirem, ou seja, se existe um investimento do varejista em viabilizar aqueles pontos, lá para frente ele vai ver que tem alguns problemas que ele não vai poder adequar aquele ponto e, portanto, ele perdeu aquele investimento inicial e vai ter que remanejar aquela loja, trazendo vários passivos para aquela companhia, né? Então, respondendo sua pergunta de uma forma bem direta e objetiva, o estudo ele é imprescindível para avaliar se o imóvel, aquele imóvel pretendido, ele pode ser instalado aquela atividade. Então, é muito estratégico, faz parte da cultura de planejamento, né? Uma cultura que a gente não vê muito desse lado de cá, né? Mas é necessário, né? É necessário que haja bastante planejamento antes de abrir o ponto, até porque uma vez viabilizado, uma vez iniciada a reforma ali para a instalação do ponto, você já trouxe vários custos, né? E dessa forma você tem que prosseguir com o processo até a finalização dele, né? E não fazer um estudo de viabilidade muitas vezes impacta no não funcionamento de uma loja tão desejada e pretendida aí pelo varejo na hora de se expandir. Regis, contando agora um pouquinho mais sobre a aprovação de projetos, né? Qual que é a importância da aprovação de projetos na expansão das unidades? Legal, a gente falou um pouco sobre o estudo, né, Sam? O go, não go, se vai ou não, aquele ponto é passivo de aprovação ou não. Quando a gente fala em aprovação de projetos, é necessário visualizar que você não tem apenas um prazo como o do estudo, que depende apenas de uma consultoria para avaliar aquele imóvel de acordo com a legislação. Nós estamos falando no órgão público, né, em órgãos públicos, né? E tratando-se de órgãos públicos, os prazos eles são variados, né? Cada autarquia pública ela sim, tem o seu prazo determinado. Então, tem que fazer parte do planejamento na hora de expandir, né, na hora do varejista designar o seu plano. Inclusive, no nosso portfólio, nós temos rede de lojas que tem uma meta audaciosa de inaugurar um ponto por semana, 2 pontos por semana no ano. Isso dá ali de 50 a 100 aberturas. Então, se você não coloca no pipe essas aprovações de projeto, né, a gente está falando tanto em projetos de reformas, que são menos sofisticados que projetos de obra, e até mesmo projetos de corpo de bombeiros e outros projetos acessórios, né, e correlatos à aprovação legal, você deixa de ter aquele documento na hora que ele deve estar pronto para iniciar o processo de reforma, né, de adequação daquele ponto antes de começar a fazer as obras para a inauguração. Então, é necessário colocar um prazo assertivo. Agora, o que a gente sempre fala, né, é bem interessante que o cliente conte com uma consultoria que saiba ter relação com os órgãos públicos, né, do ponto de vista de cobrá-los, né, sobre a aprovação dos prazos, né, porque no mercado tem aquele termo lá, empresa despachante, né, o despachante para nós é aquela empresa que faz um protocolo, muitas vezes não obedecendo todos os requisitos mínimos do órgão, vai lá, protocola, conta 30 dias e aí chega uma nota, né, uma notificação, e aí a notificação vai ser atendida em mais uma semana, daí mais 30 dias para análise, nisso o varejista já perdeu todos os cabelos porque não consegue aprovar aquele ponto e viabilizar aquele ponto na hora correta, né? Então uma boa consultoria, ela faz uma boa leitura de quais são os documentos necessários para fazer aquele protocolo em órgão público, protocola para minimizar os impactos e riscos de aprovação, né? De ter a reprovação, de ter uma nova exigência, e a partir desse momento final, cobra o órgão público, né? Porque embora tenha um prazo ali regulamentar de tantos dias, né, ou até tantos dias,
nada impede que a assessoria e as boas assessorias tenham como prática de manter interlocução com o órgão público, atendendo os interesses do seu cliente, né, do varejista, para que ele possa ter aquele ponto viabilizado, aquela aprovação viabilizada o mais rápido possível, para que ele então possa começar o processo de reforma para dar origem à tão desejada nova filial para vender os seus produtos e serviços para os seus clientes. Legal. E que maneira que as emissões de licenças elas podem se tornar um empecilho, um obstáculo para os nossos clientes, né? Olhando numa questão varejista. E o que a gente pode utilizar para mitigar esses riscos? Sim, eu costumo falar que todo momento que uma empresa abre sem ter toda a documentação necessária, de acordo com o seu código de natureza econômica, ela está sujeita às sanções previstas em lei. Então, ela tem riscos tanto financeiros quanto operacionais, riscos de imagem. Você imagina uma marca que você confia muito e aí, porventura, você está consumindo um produto ali daquela marca que seja um produto alimentício, né? E você, no próximo dia, você vai ali para fazer uma aquisição e aí você vê que a loja foi fechada por falta de uma licença sanitária. Vai vir na tua cabeça várias coisas, né? Será que o processo produtivo daquela marca tá bom? Vão colocar em questionamento até muitas vezes a qualidade daquele produto. E muitas vezes não, é porque aquela loja não se atentou, não fez a emissão daquela licença, né? E faltou, e aí o órgão público sim, ele tem todo o poder de ir lá e interromper as atividades, interditar as atividades que não estejam de acordo com a legislação vigente, né? Então, ter todos os documentos não é só um item de governança necessário para uma empresa trabalhar de acordo com a legislação, mas também é um mitigador de riscos, né? A empresa que quer trabalhar com risco zero, ela precisa obter e renovar todos os documentos de forma preventiva, né? Para que possa funcionar sem dissabores, né? Ou sem surpresas negativas, né? Bom, Regis, agora falando um pouquinho mais sobre o processo de operacionalização, com a sua experiência, o que hoje os varejistas cometem de erros mais comuns na hora de expandir sem uma assessoria, sem uma consultoria para apoiar elas? A partir do momento que um varejista entende que o core business dele não é fazer a gestão de um portfólio imobiliário e terceiriza isso para uma empresa especializada, numa empresa inserida no mercado de corporate real estate, focada na área de permits, de regularização, contando com uma assessoria especializada, ele pode minimizar vários impactos, né? Muitos riscos que ele traria para os negócios, né? Então, se o varejista não está disposto a ter uma equipe interna que faça o gerenciamento, o correto é contar com uma assessoria especializada que o faça, né? Hoje, na PMC, a gente trabalha em 3 grandes vertentes: a vertente da gestão, a vertente da execução e tecnologia. A gente entende que o processo para funcionar ele tem que ser uma tríade, né? Quando eu falo execução, Sam, eu estou falando em aprovações locais, né? Então, um varejista que abriu um ponto de venda no interior do interior de algum estado, né? Se ele não tem uma assessoria que possa auxiliá-lo localmente, muitas vezes a falta daquele sotaque, né, que a gente fala, né, a falta de conhecimento, não só da legislação, mas o conhecimento local, né, de como funciona aquela região, pode impactar no atraso nas aprovações. E um atraso na aprovação é o não atingimento de meta de abertura. Então, uma assessoria ela é indispensável, tanto por parte de execução, das aprovações de projetos e licenciamentos em geral, bem como a gestão disso, né? E aí, para isso, a gente pluga, né, nos nossos serviços ali, tanto a gestão desse portfólio imobiliário, quanto a execução, que consiste na aprovação e renovação dessas licenças, depois que o ponto está funcionando, e também tecnologia, né, fazendo com que um software seja conectado a essa base de imóveis, né? Então, é uma visão de imóvel, onde você tem as obrigações legais daquele imóvel e essas renovações elas acontecem, né, de acordo com cada legislação, de acordo com cada documento legal, e é imprescindível que você coloque uma visão de governança não só na abertura daqueles pontos, mas também na manutenção daqueles ativos imobiliários, né? Porque a gente vê muitos varejistas que eles muitas vezes estão muito interessados na inauguração, estão muito interessados na expansão. No entanto, você cria todo um passivo, né? Toda vez que você abre uma loja, você tem um impacto de renovação e atender aquelas legislações que elas flutuam, né? Uma legislação ela não é a mesma para o resto da vida, ela vai sofrendo
Alterações, né? atualizações, né, e de acordo com as atualizações que os imóveis têm também, né, na vida útil. Então, é correto afirmar que um varejista da década de 80, que tinha um layout de loja, hoje está totalmente diferente do layout que ele tinha. Então, ele tem que atender às novas legislações e ele vai adequando o seu ponto de acordo com as evoluções dos hábitos de consumo dos seus consumidores, seus clientes, né? E hoje a PMC consegue apoiar não só na parte de execução e gestão, mas principalmente no planejamento dos nossos clientes, né? Então, olhando muito mais como fazer, né, os processos e quanto tempo isso vai demorar para fazer, né? Sim, absolutamente. Então, a PMC ela atende hoje a nível Brasil, né? A atuação da PMC hoje é a nível Brasil. E como que funciona toda essa parte de processos de questões regulatórias em diferentes localidades? Você disse, Amy, quando a gente está lidando, né, com 26 estados, né, mais Distrito Federal, as legislações estaduais e dos mais de 3 mil municípios do Brasil, né? Bem, a gente tem uma equipe de técnicos, né? A gente separa a nossa equipe de produção, nossa equipe operacional, em níveis, né? Tanto em níveis hierárquicos, né? Quanto níveis de especialização, né? Então, a gente tem regiões onde um grupo de pessoas é mais especializado que o outro, e tem ramos também, porque quando a gente fala em legalização, a gente não está falando só em regionalizar do ponto de vista estadual, como do ponto de vista municipal também, e atender às legislações que são federais, né, as NBRs, que são válidas para todo o território nacional, mas nós estamos falando também em atividades, né? Então, hoje nós temos especialistas em determinada região e em determinado público-alvo, né? A gente fala muito agora nesse nosso bate-papo sobre varejo, mas é importante dizer que a PMC atua em todos os setores, né? Vai desde o agro, indústrias, comércio, varejo, né? Comércio varejista em geral. Então, o grande desafio é ter especialistas que consigam identificar como as legislações elas se atualizam, né, de acordo com o tempo, e nós temos uma equipe que ela funciona proativamente. Então, quando uma legislação, por exemplo, está sendo atualizada, nós precisamos identificar os impactos que tem para os nossos clientes da base e informá-los para que eles possam se adequar com eventuais impactos que vai ter na operação deles, né? Então, por exemplo, teve uma atualização numa legislação ali do Corpo de Bombeiros, coisa que aconteceu muito nas últimas décadas, né? Sobretudo na última década. Então, nós precisamos entender aquela legislação, os impactos que essa mudança de legislação tem na atividade dos nossos clientes, para que na próxima renovação daquele documento, daquele AVCB, o cliente não tenha o prejuízo de ter uma notificação ali e poder atender isso reativamente, né? Ele tem que atender proativamente, né, de acordo com a atualização daquela legislação, para que ele possa, então, funcionar sem prejuízo, ou seja, ter aquele documento válido. Maravilha. E hoje, quais conselhos você dá para uma empresa que está acabando de começar no mercado, né, de expansão? Quais que são os aspectos principais que ele precisa se atentar para que ele não sofra nenhuma chancela ou não tenha nenhum problema operacional? Olha, eu diria que quando o varejista está se expandindo é um bom sinal, né? Sinal que o mercado dele está promissor, que as estratégias internas estão dando certo, né? Que o acionista, né, colocou grana, capital e quer se expandir, né? Para que a expansão ela não vire dor de cabeça do ponto de vista legal, do ponto de vista imobiliário, né, de regularização, é necessário que ele se atente as documentações a qual ele precisa obter antes de iniciar seus projetos, né? Então, geralmente os varejistas, em meados de agosto, setembro, já começam a desenhar o mapa de expansão do próximo ano. Esse fenômeno não acontece do dia para a noite, né? E a partir daquilo, muitas áreas do cliente são envolvidas, né? Nós temos um cliente que ele tem galpões logísticos, que é um cliente de e-commerce. Então, ele depende muito de ter, frente aos desafios de expandir as malhas a nível nacional, né, fazer aquela entrega, atualizar o seu last mile ali, ele preventivamente ele vai abrindo seus pontos, né, centralizando aquelas encomendas, né, dos seus produtos, né, na verdade, não é um produtor, né, ele não produz, mas faz a parte de entrega de e-commerce
E para que isso aconteça, nesse cliente específico são plugadas 18 áreas. Então você imagina, Sammy, a dinamicidade que é o desafio que é do varejista que quer se expandir, né? Então eu não estou falando apenas sobre a área de engenharia e sobre a área de permits ou sobre a área de project ou as demais áreas correlatas. Mas eu estou falando sobre inúmeras áreas, né? Como eu te falei no exemplo desse cliente, são 18 áreas, então, de padrão, né? Então, como que isso vai acontecer, né? É diferente de uma empresa que quer abrir uma unidade, quer abrir um ponto, que simplesmente vai lá, contrata um projeto, executa aquela obra e abre para o público. Quando eu estou falando de um varejista que quer expandir, ou de qualquer outro ramo, né? Uma empresa que quer expandir as suas operações, sejam elas operações administrativas, de back-office ali para servir a expansão do negócio, ou seja, pontos de venda, propriamente dito, né? Ou até pontos de produção, né? Como é o caso das fábricas, eu preciso ter um mapeamento, eu preciso fazer um diagnóstico, né? E todas as áreas que são relacionadas, elas precisam trabalhar em conjunto, né? Então, de nada adianta, por exemplo, a nossa área legal, né, de legalização trabalhar fazendo as aprovações se, por exemplo, a equipe de obra não consegue fazer uma obra no tempo que o varejista deseja, né? Ou não, até consegue, mas não tem os insumos, faltou material. Então, acho que a palavra-chave é integração. Muita organização, integração. Não é um desafio fácil, né? A gente costuma brincar que quem é dentro do ramo de expansão, seja de qual setor ele tem um desafio muito grande, né? É uma das áreas que mais demanda do profissional, mas o esforço vale a pena, né? Então, a gente tem clientes ali que a gente ajuda a inaugurar dezenas de unidades e o cliente, quando chega ali no final do ano, inaugurou 20 pontos, 30 pontos, 50 pontos, rodou o Brasil, ele entrega um legado, né? E é legal que é um legado bem tangível, né? Então, a pessoa tá ali, tem uma inauguração de loja, né? Tem aquele cortar de faixa, né? A abertura daquela loja, a expansão daquela marca. Então, é algo que a gente fica muito satisfeito em participar, né? Que não fisicamente, que a nossa parte de consultoria não envolve obra, né? Mas a gente sabe que todo o enxoval documental e aprovativo daquela empresa, nós tivemos uma participação efetiva na inauguração, né? E para nós é motivo de grande orgulho ter feito parte daquelas dezenas de inaugurações que aconteceram para aquele cliente. Bom, e para finalizar o nosso episódio de hoje, eu gostaria de agradecer a presença do Regis no nosso primeiro bate-papo. Obrigado, Sammy. Eu agradeço por participar do primeiro, né? É sempre um grande desafio. A PMC nos últimos anos tem produzido bastante conteúdo para o nosso público consumidor, né? Tanto clientes quanto amigos, leads, né? Prospectos. E para nós é motivo de muito orgulho em produzir mais esse quadro, mais esse conteúdo. Eu espero que, de certa forma, a gente possa ter contribuído para o pessoal de expansão, não só do varejo, como os demais ramos, os demais ramos. E eu quero deixar uma mensagem, né, que o consultor ele tem que exercer um papel de ensinar, né, ele tem que ajudar o seu público-alvo, o seu consumidor a indicar o melhor caminho, né? Então eu convido você que nos ouviu, nos acompanhou até o final aí, para tomar um café conosco, conversar. Eu acho que essa roda de conversa ela é importante, tanto entre empresa quanto com o cliente, com o público-alvo, né, que nossa principal intenção é fazer com que as pessoas racionalizem o seu processo de expansão, né, e tornem cada vez esse desafio menos trabalhoso, embora o trabalho é a única certeza que o pessoal de expansão tem, né. E gostaria de parabenizar, né, quem trabalha no ramo de expansão aí, deixando um legado absurdo para o desenvolvimento do nosso país. E nós agradecemos e poder servir aí a comunidade com mais esse quadro, a comunidade de Corporate Real Estate, com mais esse quadro aí, produzindo uma pílula de conteúdo, né? Para você que nos assistiu até aqui, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e um comentário também aqui embaixo. Até a próxima!